Então tá, pessoal, gravando. Hoje é Esther, capítulo 9, capítulo 10. Tá. Um resumo básico do que a gente já viu até agora. A gente vai ver os dois últimos capítulos. A gente viu que no primeiro capítulo, a rainha Vasti caiu por ter recusado ir até o banquete do rei. Ah, vocês não estão vendo meu... Peraí. Importantíssimo, né? Deixa eu ver como é que fica aqui. Se aparece aqui no OBS. Não, tranquilo. Ah, vai dar pra ver vocês também, ó. Legal. A gente viu no capítulo 1 que a Vasti recusou ir até o rei e isso custou caro, ela perdeu a posição de rainha. No capítulo 2 foi feito um concurso, 4 anos depois foi feito um concurso de beleza, a Esther ganhou por ser de boa aparência. A gente viu também que ela era muito educada. No final do capítulo 2, o Mordecai ele conseguiu frustrar um plano do rei e isso passou despercebido por todos que estavam ali, né? No capítulo 3 a gente viu que o Mordecai não se dobrava de jeito nenhum para Amã. A gente não sabe o motivo. Possivelmente o Amã ele se achava um deus, algo desse tipo, queria adoração e Mordecai não se dobrava, né? A gente viu também que no capítulo 2 que o Mordecai pediu para Esther não contar a sua nacionalidade, né, de onde ela vinha, porque possivelmente já existia essa coisa do antissemitismo lá, os anti-judeus, né? No capítulo 3 a gente viu essa questão do Mordecai e do Amã. No capítulo 3 ainda a gente viu que o Amã tinha um plano de matar todos os judeus e ele consegue essa aprovação do rei. No capítulo 4 a gente vê como que Esther e Mordecai vão frustrar esse plano do Amã, o planejamento da Esther, o primeiro banquete, né? E daí no capítulo 5 a gente tem o primeiro banquete. Do capítulo 5 para o capítulo 6, a gente tem ali que o Amã preparou uma forca para matar Mordecai. E na noite do primeiro banquete que a Esther chamou o rei e o Amã para o segundo banquete, houve uma reviravolta. O rei não conseguiu dormir, leram os contos do reino e descobriram que Mordecai não tinha sido recompensado. Daí Mordecai é chamado pelo rei, o rei pergunta para Amã o que ele queria fazer para honrar aquele que era digno de honra. A Amã, achando que ele estava falando dele, fala várias coisas e todas essas coisas o Amã tem que fazer com Mordecai. Ainda no capítulo 6 a gente viu que a Esther declara que quem queria matar os judeus e ela própria, porque ela se revela como judia, era o Amã, no capítulo 6. No capítulo 7 a gente viu que a Amã morre, né? No capítulo 7. O que acontece é que o Amã é enforcado na forca que ele queria enforcar o Mordecai. E no capítulo 8, a gente viu que a Esther conseguiu o direito dos judeus se defenderem. A gente viu que um decreto do rei não podia ser revogado, então o rei decreta outro decreto, com base no que Esther e Mordecai pediram, para que eles pudessem se defender. Esse é o contexto que a gente encontra no capítulo 9. O problema foi resolvido? Foi resolvido. Por quê? Tinha um decreto para matar os judeus e agora tem um decreto que os judeus podem se defender. Então, teoricamente, quando chegar o dia D, os judeus podem se defender do ataque. Entendeu? Essa é a ideia. E a gente viu também, no contexto do livro, que existiam pessoas que gostavam dos judeus e existiam pessoas que não gostavam dos judeus. A gente viu isso porque a cidade comemora quando os judeus podem se defender, fica triste quando o decreto sai de matar todos os judeus. Então tem essas duas coisas acontecendo na história, tá? Então tá. A gente sabe que foi no primeiro mês que foi jogada a sorte, que é o mês de... eu não sei se esse nome de Van... Você sabe qual que é o nome do mês certinho? É no capítulo 3... No capítulo 3... Chamado... E agora, gente? Eu não sei o nome certinho. Tá, foi no primeiro mês foi lançada a sorte. Eu só não lembro o mês. Nissan. Alguém ia falar? Nissan, tá? O primeiro mês é o mês de Nissan. Foi jogada a sorte. E no 12º mês ia ter o dia da morte.
A sorte foi lançada no primeiro mês e no 12º ia ser o dia da morte, tá? Então no dia 13... Vocês estão escutando a Cecília gritando ou não? Sim? Jéssica. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Então o que acontece? No dia que os judeus seriam atacados, eles se defenderam. E eles conseguiram ganhar. Tá? É isso que está dizendo aqui no primeiro versículo. 2. Na sua cidade... E também uma coisa importante aqui é saber assim, ó, tem a capital, Suzã, e tem as 127 províncias. Então são duas coisas diferentes. É como se fosse a capital Porto Alegre e, sei lá, Bagé, entendeu? Tipo, é uma coisa afastada da capital. A gente tem que ter isso na cabeça, senão não vai dar pra entender. Nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero, os judeus... Olha só. Nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Tipo aquela coisa do que a gente viu no final do capítulo 8, né? Que as pessoas se tornaram judeus, tipo assim, o comportamento, algo desse tipo, porque eles tinham medo do Deus dos judeus. Então, quando aconteceu aquela reviravolta, todo mundo ficou assim, cara, não mexe com os judeus. Essa é a ideia, tá? O 3. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus. Olha só, a força estava do lado de quem? Dos judeus, porque os sátrapas, os oficiais das províncias e os governadores auxiliavam os judeus. Porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Então Mordecai, aquele cara que era só um cara lá da porta do rei, era tipo assim, meu, não mexe com esses caras, que esses caras são do time de Mordecai. Era mais ou menos assim, entendeu? O 4. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias. Quantas províncias? 127, da Etiópia à Índia. A fama de Mordecai, tá? O seu poder ia aumentando cada vez mais. Eu tô correndo porque eu sei que o capítulo é longo, tá? Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, tá? 500 homens na cidadela de Suzã. Mataram também. Por que eles citam os nomes, tá? Parsandata, Dalfon, Áspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. Isso aqui, ó. Porém, no despojo não tocaram. Eles mataram 500 homens e mais os 10 filhos do Amã. Mas nos bens, eles não tocaram. Só que se a gente for ver no 8:11, os judeus estavam aprovados a tocar nos bens. Diz assim, ó, que eles podiam saquear os seus bens. Só que os judeus não saquearam. Ou seja, eu me defendo, mas eu não me passo. Eu tô sendo atacado, eu me defendo, mas eu não preciso abusar dessa defesa que eu recebi. Mais ou menos nesse sentido. E lança muita luz sobre a gente sabe, até mandei os versículos ali no grupo do Whats, que quando o povo do Egito saiu do Egito, o Israel saiu do Egito sendo guiado por Moisés, os amalequitas atacaram o povo de Israel e eles estavam no deserto cansado. E Josué teve que guerrear com eles. E vocês lembram que Moisés ficava com as mãos assim, e quando descia, eles perdiam. E quando subiam as mãos de Moisés, o povo ganhava. Esses amalequitas são esses amalequitas aqui. Os descendentes do Amaleque, do rei lá. O Amã é descendente dele, do amalequita. Olha só. Aí Deus fala, eu vou me vingar disso. Aí vem Deuteronômio, Moisés reforça a promessa que Deus ia se vingar, tá? Aí vem 1 Samuel capítulo 15. O que Deus fala para Saul? Vai lá, agora que vocês estão de boa, e destrói todos os amalequitas. As mulheres, as crianças, tudo. Inclusive os bens. O que Saul faz? Deixa o rei vivo e traz os despojos. E o que Deus fala para Saul? Tu me rejeitou como Deus e eu te rejeito como rei.
Aí ele fala, não, mas eu queria trazer para sacrificar. Aí ele fala, mas é melhor sacrificar do que obedecer? É esse o contexto. Então, olha o quanto de história tem entre Israel e os amalequitas, tá? Aí aqui diz que eles não tocaram nos despojos. Ó, faz questão de dizer que os judeus não tocaram nos despojos. No versículo 11. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos da cidadela de Suzã. O rei disse a rainha Ester, na cidadela de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que fizeram? Olha só, ele está dizendo, aqui na região de Porto Alegre, eu sei o que aconteceu. Mas e lá no interior, o que aconteceu? Ele queria saber ele queria que a Esther falasse pra ele. E agora, qual o seu pedido? Peça e lhe será dado. Parece que ele vai dar uma bronca nela, tipo assim, pô, já fizeram um tendel aqui. Mas ele tá dizendo, pode pedir que eu vou te conceder o desejo. Você ainda tem algum outro desejo? Será concedido. No versículo 13. Ah, e também lembrando, né? O tamanho de desprezo do rei por qualquer tipo de povo, né? Mata, e o que mais tu quer? Tu quer matar? Mata também. Mais ou menos nessa linha, né? Então Esther diz, se for do agrado do rei, essa é a parte mais violenta do livro de Esther. A gente tem que lançar muita luz sobre a cultura da época, como os medo-persas pensavam, a influência que tinha na época esse tipo de atitude de Esther, porque é o único jeito da gente entender. A gente não consegue ler isso como uma norma, como façam isso também. Tipo assim, como a gente lê no Novo Testamento. Já que Esther fez isso, façam isso também. Não é isso, tá? É um livro histórico. Se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã, ou seja, a gente já se defendeu hoje, a gente quer se defender amanhã também, dia 14. Segundo seu decreto, façam hoje como amanhã, tá? E pendurem em forca os cadáveres dos filhos de Amã. Então, assim, o povo já tá sabendo que nós somos protegidos. Mas para afirmar, a gente vai pegar e vai botar todos os filhos de Amã pendurados numa forca, que provavelmente era pendurado numa estaca, tipo um empalamento. Que a gente já viu aqui as imagens, que é horrível. Tá? Então o rei ordenou que assim fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados numa forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar. E mataram mais, 300 homens em Suzã, porém, no despojo, não tocaram, que seriam os bens, né? Eles não tocaram nos despojos. Uma coisa também que é importante falar, que o nosso inimigo não é de carne e nem sangue. A gente já falou sobre isso. Nossa luta é contra os principados e as potestades. Nessa época aqui, de olho por olho e dente por dente, a época da lei, era como a gente está lendo aqui. Mas quando Jesus se revelou, ele nos deu a missão de amar os nossos inimigos. Então nós podemos odiar a prática dos nossos inimigos, mas temos que amar os nossos inimigos. Tá? É por isso que a gente fala, né, que o bem vence o mal. Nós amamos os nossos inimigos, mas odiamos as suas práticas. Assim como a gente leu lá no livro de Apocalipse, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ele não odiava os caras que seguiam a doutrina dos nicolaítas, as pessoas, mas a doutrina dos nicolaítas em si, porque a própria blasfêmia contra o Espírito Santo, qualquer tipo de ensino que não leve a Jesus, né, é inferno. É um jeito de amar as pessoas também e acreditar nessa doutrina. Aí acabou aqui, verso 16, a festa do Purim. Também os demais judeus, aqui ele está dizendo assim, ó, isso aconteceu na cidadela de Suzã. Agora vamos abrir para as 127 províncias. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar de seus inimigos. Mataram quantos? 75 mil dos que os odiavam. Porque tu pensa assim, se numa cidadela morreu 800, quase 1000, imagina em todas as províncias. Quanta gente não morreu? Dos que os odiavam. Percebam que tinham povos que só estavam esperando a hora para atacar os judeus. Mas eles se deram mal, tá? Porém, mais uma vez aqui, terceira vez, no despojo não tocaram. Porque lança muita luz, porque no capítulo 15 de 1 Samuel foi isso que derrubou Saul, entendeu? E aqui os judeus não estavam tocando no despojo. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. Como eu tô? No mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Tá? Isso aconteceu no dia 13. No dia 14 eles descansaram. Mas os judeus de Suzã se reuniram
nos dias 13 e 14, que foi o que a Esther acabou de pedir, né? Deixa a gente se defender também amanhã. E o rei concedeu. Descansaram no dia 15, ou seja, o pessoal da capital lutou 13 e 14 e descansou 15. O pessoal do interior lutou 13 e descansou 14, tá? Faz sentido, né? Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas, que moram nas aldeias do campo, fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festas, e um dia em que mandam presente uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. Provavelmente esse dia 13 foi uma sexta-feira 13, né? Jesus morreu na sexta-feira. Provavelmente o dia da... Tô brincando aqui, tá? Provavelmente o dia da libertação do Egito também foi numa sexta. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que, naquele tempo, haviam feito pela primeira vez. Segundo Mordecai, lhes havia ordenado por escrito. Só um parênteses aqui, ó, antes de ler o 24. A gente sabe como os judeus são com as festas. Tipo assim, o que não está escrito na Torá não pode ser comemorado. Então o livro de Esther ele vem como uma festa fora do que Moisés estabeleceu, entendeu? Então ele é meio que desafiador, assim, ele é meio fora da caixa. Mas a gente sabe que é uma história verídica e bíblica e que faz sentido comemorar esse dia, tá? Eu vou ter que fechar meu WhatsApp, fica dando um barulhão aqui. Vocês têm que reclamar, gente. Só depois que eu lembro. Não tá dando barulho pra gente. Ah, não? Tá dando uma barulheira aqui. Tá, porque Amã, olha só. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus. Ele tá contando a história do que aconteceu, tá? O cara que escreveu o livro de Esther. A gente acha que é Mordecai, mas ninguém sabe o autor. Tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o Pur, que é sortes. Tá? Por isso que é a festa do Purim. Porque Purim é o plural de Pur em hebraico. Tá? Isso aqui eu colei na Bíblia de Estudo aqui. Deixa eu botar aqui a cola. Pra todo mundo depois não ficar falando que eu só fico falando heresia no YouTube. E para assolar e destruir. Mas Esther foi falar com o rei. E ele tá contando a história do livro, tá? E ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça. E que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim. O nome Pur. Daí, bem contando, daí por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles, não deixariam de comemorar esses 2 dias, ou seja, o dia 14 e 15, né? Segundo o que se havia escrito a respeito deles no tempo marcado todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias em todas as províncias, em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Até hoje os judeus comemoram essa festa do Purim, tá? Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai, a gente sabe que o Mordecai é primo dela, né? Mas aqui relata como se fosse uma filha. Não, desculpa, tô falando errado aqui. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus às 127 províncias do reino de Assuero ou Xerxes, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai... vai dar tempo, agora que vai faltar 10 minutos. Como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes havia ordenado, e como eles mesmos já o haviam estabelecido sobre si e sobre a sua descendência. A respeito do jejum e do lamento. E o decreto de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. A gente sabe qual que é o jejum e o lamento. A gente sabe que o plano de Amã era aniquilar os judeus
Por isso, Esther jejua 3 dias e pede para que o povo todo jejuasse 3 dias. E houve um lamento de choro, e lembra que a gente leu? Nós vamos morrer, e todos choravam. Então, a, a instituição da festa do Purim também está atrelada com esse momento de jejum e lamento, que era tipo assim, ó, nós seríamos aniquilados, mas graças a Deus nós não fomos. Que também lança muita luz sobre lá o Êxodo, quando fala que quando vocês forem lembrar do... que eu esqueci o nome da festa, pra variar, tipo a festa da Páscoa, acho que é. Me dê misericórdia, por causa que eu não sou muito estudar as histórias das festas. Comam não sei o que com ervas amargas. Você sabe do que eu tô falando? A festa da Páscoa não é do pão sem fermento? Peraí, ervas... Ó, Êxodo 12, 13, vamos ver. A Páscoa e seus símbolos, ó. Pães sem fermento, ervas amargas e um sacrifício de cordeiro. Por que das ervas amargas? As ervas amargas servem para lembrar da escravidão. Para lembrar que a escravidão do Egito foi dura e foi cruel. Entendeu? Por que que nós temos a Santa Ceia? E a Santa Ceia nos faz relembrar o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus, duro e cruel, nos lembram do quão horrível é o nosso pecado. Por isso que é importante a gente se autoexaminar. É momento de festa? É claro, Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas ele nos salvou do nosso horrível pecado. Então é um momento de análise, entendeu? Então as festas sempre têm esse intuito de fazer a gente parar para pensar. Finalzinho, então, mais um livro para nossa conta de estudos bíblicos. O renome de Mordecai, capítulo 10, bem curtinho. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. A gente viu lá no capítulo 1 que ele tinha aliviado os impostos. Tinha colocado alívio sobre as províncias. Agora ele colocou tributo. Tá? Eu fiquei olhando. As terras do mar. Não tem terras no mar, né? Não é uma ilha. Ele está dizendo assim, ó. Pro pessoal aqui da volta e pros que estão mais para longe. É isso que ele está dizendo. Além mar, vamos dizer assim. Das terras além mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está escrito tudo, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Eu acho que é tipo, não entendi muito bem esse ponto de interrogação, é tipo, provocando o leitor a... O que eu tô falando aqui não está escrito lá no que está registrado na história dos Medos e dos Persas? Está registrado, então, beleza, tá? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Então, Mordecai foi o cara que saiu de uma posição super desprivilegiada para uma posição mega privilegiada, tá? Beleza? Vamos tirar um print aqui, deixa eu só pausar aqui.